Antes que alguém falasse sobre os rumores ou os escândalos, Robin Hugh Gibb era simplesmente uma criança nascida em 22 de dezembro de 1949 na maternidade Jane Krukel, na ilha de Man, chegando ao mundo apenas 35 minutos antes de seu irmão gêmeo fraterno Maurice. Seus pais, Hugh e Barbara Gibb, eram amorosos, musicais e inquietos, mudando-se com os filhos da ilha de Man para Manchester e, posteriormente, para Redcliffe, na Austrália. Aqueles primeiros anos foram caóticos. Os garotos eram famosos por suas travessuras, pequenos incêndios, pegadinhas e brincadeiras infantis que preocupavam os adultos, mas que também indicavam a intensa criatividade que crescia dentro deles. Em meados da década de 1950, os irmãos Gibb descobriram a única coisa capaz de acalmar toda aquela energia, a harmonia. Barry, Robin e Maurice começaram a se sentar juntos tentando imitar as vozes dos Everly Brothers e de Paul Anka, instintivamente adotando os vocais complexos e bem definidos que mais tarde definiriam uma geração. Em 1955, eles formaram os Rattlesnakes, apresentando-se em casas de shows de Manchester com uma crueza que chamava a atenção. Quando dois membros saíram, eles se reformaram como We Johnny Hayes and the Blue Cats. E em 1958, numa decisão que mudaria suas vidas, a família embarcou num navio rumo à Austrália, sem saber que viajariam ao lado do jovem Red Simons, outro futuro músico. Na Austrália, os irmãos encontraram o novo começo de que precisavam. Em 1960, apresentaram-se na televisão pela primeira vez no programa Strictly for Moderns, cantando Time is Passing By. Mesmo com apenas 10 anos de idade, o trêmulo de Robin, suave, vibrante e estranhamente maduro, se destacava. Não demorou muito para que a gravadora Festival Records os contratasse em meados da década de 1960, o que levou aos primeiros sucessos e à crescente fama. E em 1965, quando Robin cantou como vocalista principal em I Don't Think It's Funny, as pessoas notaram algo inconfundível. Aquela não era mais a voz de uma criança, mas era a voz que décadas depois o mundo lamentaria. Mas por trás do sucesso que florescia na adolescência, as primeiras rachaduras já começavam a aparecer. A fama chegava rápido e os irmãos não estavam preparados para o preço que ela cobraria. Amor, caos e a primeira grande queda. Enquanto os Bee Gees explodiam no final da década de 1960, a vida pessoal de Robin Gibbs se tornava igualmente intensa, mas muito menos estável. Em 1968, com apenas 18 anos, ele se casou com Molly Hulis, secretária de seu empresário Robert Stigwood. O vínculo entre eles não se forjou no glamour, mas sim no trauma. Os dois estavam juntos durante o acidente ferroviário de Heather Green, um descarrilamento catastrófico de trem que matou quase 50 pessoas e feriu muitas outras. Sobreviver àquela tragédia criou uma conexão que na época parecia inquebrável. Por alguns anos, Robin parecia ter tudo fama-amor e o início de um futuro promissor. Mas a fama raramente é gentil. No início da década de 1970, Robin vivia principalmente nos Estados Unidos, enquanto Molly permanecia no Reino Unido, criando seus filhos Spencer e Melissa. A distância constante desgastou o casamento. A crescente instabilidade emocional de Robin, alimentada pelo estresse, pela insônia e pelas pressões das turnês, criou fissuras ainda maiores. Ele passou a usar estimulantes como anfetaminas e metadrina, drogas comuns entre músicos que precisam se manter acordados durante as intermináveis sessões de gravação. Amigos relataram mais tarde que o humor de Robin se tornou imprevisível, com explosões de hiperatividade seguidas por crises de exaustão, longas noites de paranoia e um medo crescente de que pessoas, incluindo Molly e seus advogados, estivessem conspirando contra ele. Em 1980, após anos vivendo vidas separadas, Molly se divorciou dele. A separação rapidamente se tornou amarga. Robin violou uma ordem judicial ao discutir publicamente seu casamento, e as consequências foram severas. Ele foi preso por 14 dias em 1983.
Foi um momento humilhante para um homem no auge da fama internacional e um dos primeiros sinais públicos de que suas batalhas internas eram muito mais sombrias do que os fãs imaginavam. Mas mesmo com seu mundo pessoal desmoronando, Robin buscou conforto em novos começos. Em 1985, casou-se com Dwina Murphy Gibb, uma artista e escritora cujas crenças espirituais e criatividade refletiam as suas. Ela se tornou sua parceira e colaboradora, ajudando-o a reconstruir a estabilidade que havia perdido. Mesmo essa nova união trouxe suas próprias tempestades que o mundo só conheceria muitos anos depois. Traições, segredos e rumores que nunca se dissiparam. Durante anos, o público só pôde especular sobre o que acontecia dentro da casa de Robin Gibb. Seu segundo casamento com Dwina Murphy Gibb, iniciado em 1985, parecia tranquilo por fora. Duas almas criativas construindo uma vida entre Miami, a Ilha de Man e sua histórica casa em Oxfordshire, a Prebendal. Mas por baixo da superfície, o arranjo estava longe de ser tradicional. Só depois da morte de Robin, a verdade veio à tona. Dwina e Robin tinham um casamento aberto, um segredo que o mundo jamais suspeitou enquanto ele estava vivo. E dentro dessa abertura, surgiu um dos rumores mais sensacionais que circularam por anos, o caso extraconjugal. Por volta de 2001. Quando Robin se aproximava dos 50 anos, ele iniciou um relacionamento duradouro com Claire Yang, uma governanta da casa dos Gibb. O relacionamento durou vários anos, e em 2008, Claire deu à luz a filha de Robin Snow. Para quem via de fora, parecia um escândalo à beira do desastre. Mas o que ninguém sabia na época era que Dwina já havia compreendido e aceitado o que estava acontecendo. Seus comentários posteriores foram calmos, quase serenos. Ela não era uma pessoa ciumenta, e Claire e Branca de Neve estavam bem cuidadas. Suas palavras confirmaram o que os fãs apenas sussurravam há décadas. Mesmo com a aceitação de Dwina, a situação criou tensão dentro da família. Robin lutava para equilibrar o caos emocional de duas casas, a lealdade que sentia pelos filhos mais velhos e a culpa que carregava por um relacionamento que havia ultrapassado todos os limites. Seu desejo por harmonia, tanto musical quanto pessoal, estava em constante conflito com escolhas que complicavam todos os aspectos de sua vida. E a turbulência não parava por aí. Robin também enfrentou dificuldades profissionais. A tensão com Barry Gibb persistia sobre quem deveria cantar como vocalista principal, remontando ao sucesso de Massachusetts em 1967. Para Robin, o crescente domínio de Barry, tanto vocal quanto criativamente, era como um apagamento. Essa frustração alimentou a separação da banda em 1969. E mesmo após a reunião em 1970, ressentimentos antigos persistiram. Os fãs ouviam apenas harmonia impecável. Mas por trás dos microfones, os irmãos entravam em conflito por questões de controle e identidade e o direito de serem ouvidos. Essas emoções não resolvidas, somadas aos problemas pessoais de Robin, criaram a base para os rumores que nunca se dissiparam. Rumores que seus filhos agora finalmente estão dispostos a abordar. Rumores perdas e uma família despedaçada. As harmonias dos Bee Gees eram lendárias, mas por trás delas vivia uma família marcada tanto por conflitos quanto por amor. A primeira grande ruptura ocorreu em 1969, quando Robin deixou o grupo temporariamente por divergências sobre o controle criativo. As feridas cicatrizaram, mas nunca desapareceram completamente. Então veio o golpe para o qual ninguém estava preparado, a morte de Maurice Gibb em 2003, irmão gêmeo de Robin, e aquele que sempre serviu de mediador emocional entre Barry e Robin. A morte de Maurice destruiu o frágil equilíbrio que mantinha a família unida. Logo após o ocorrido, Barry, já de luto, ficou furioso ao acreditar que a viúva de Maurice Yvonne e seus parentes estavam planejando um álbum em homenagem a ele com fins lucrativos e não por amor. Ele se sentiu excluído e pego de surpresa. A desavença se transformou em uma disputa pública com Barry, expressando abertamente que o legado de Maurice estava sendo explorado. E lá estava Robin no meio de tudo. Ele queria desesperadamente honrar seu irmão gêmeo, mas o conflito entre Barry e o lado de Yvonne tornava cada passo doloroso.
Corriam boatos de que Robin continuava trabalhando em projetos relacionados aos Bee Gees, enquanto Barry se afastava magoado e desiludido. O que o público viu foi uma desavença por causa de um álbum. O que os filhos de Robin revelaram mais tarde foi que por trás dessa discussão havia algo mais profundo, uma luta contra o luto, a questão da identidade e a disputa sobre quem tinha o direito de representar os Bee Gees após a morte de Maurice. A divisão entre Barry e Robin só aumentou na década seguinte. No início dos anos 2000, eles mal se falavam, e tragicamente Robin nunca contou a Barry que tinha câncer. Barry admitiu mais tarde que só soube da doença quando Robin já estava morrendo, algo que o devastou profundamente. Para Barry, o silêncio era confuso. Para Robin, era um reflexo de anos de distanciamento emocional e feridas não cicatrizadas. Os filhos de Robin agora confirmam o que os fãs já suspeitavam há tempos. Os irmãos se amavam profundamente, mas a fama, a competição e a perda construíram muros invisíveis que nenhum deles jamais conseguiu derrubar. E quando Robin entrou em sua batalha final, essas tensões não resolvidas ainda pairavam entre eles, pesadas, persistentes e dolorosas. A batalha final e o milagre que ninguém consegue esquecer. Em 2011, Robin Gibb travava uma guerra que não podia mais esconder. O diagnóstico foi devastador, o câncer de cólon já havia se espalhado para o fígado. Mesmo com o corpo debilitado, ele demonstrava esperança. Em entrevistas, insistia que se recuperaria. Sua voz estava mais fraca, sua compleição frágil, mas o otimismo jamais o abandonou. Aqueles que lhe eram próximos admitiram mais tarde que ele se agarrava a essa crença com uma determinação que beirava a rebeldia. O tratamento foi brutal. Cirurgias, sessões de quimioterapia e dores constantes começaram a consumi-lo. Mas Robin se recusou a parar de trabalhar. Mesmo ligado a soro no hospital, ele continuou compondo o Titanic Requiem, com seu filho R.J., uma homenagem sinfônica ao centenário do naufrágio do Titanic. Para Robin, o projeto se tornou mais do que música. Era uma metáfora para sua própria luta, resistência à tragédia e a vontade humana de seguir em frente mesmo quando o mundo desmorona ao seu redor. Em abril de 2012, a doença o dominou completamente. Ele contraiu pneumonia e entrou em coma, e os médicos avisaram discretamente à família que não havia mais nada a fazer. Dwina R.J. e seus entes queridos se reuniram ao redor de sua cama, preparando-se para o fim. Mas então, num momento que seus filhos ainda descrevem com incredulidade, o impossível aconteceu. Enquanto Dwina tocava trechos do Requiem do Titanic no quarto, os dedos de Robin começaram a se contrair. Momentos depois, seus olhos se abriram. Ele sorriu. Os médicos chamaram isso de anomalia médica. R.J. chamou de milagre. Por alguns dias, Robin estava presente novamente, falando baixinho, cantarolando melodias e dizendo à família que queria voltar aos palcos. Mesmo debilitado e definhando, ele ainda pensava em música, ainda sonhava em se apresentar, ainda lutava da única maneira que sabia. Mas o milagre não poderia durar. Seus rins falharam seu fígado em seguida, e a doença consumiu o pouco de força que lhe restava. Em 20 de maio de 2012, cercado por Dwina R.J. e aqueles que mais o amavam, Robin faleceu aos 62 anos. Segundo Dwina, ele morreu em paz, sorrindo de mãos dadas com ela, destemido, tranquilo e cheio de música até o fim. Para seus filhos, aquele momento definiu quem ele realmente era. Gentil, esperançoso e incansável em espírito, um homem que se recusou a deixar a dor silenciá-lo. Após o silêncio, o que seus filhos finalmente revelam. Nos anos que se seguiram à morte de Robin Gibbs, sua família manteve-se em silêncio, protegendo sua privacidade como sempre fizeram. Mas com o passar do tempo, seus filhos, especialmente R.J. Gibb, começaram a falar publicamente, não para expô-lo, mas para explicá-lo. Ao fazer isso, confirmaram muitos dos rumores que acompanhavam Robin há décadas, preenchendo as lacunas de uma vida muito mais complexa do que os fãs jamais imaginaram. Uma das primeiras revelações veio de Dwina, que compartilhou calmamente que ela e Robin viviam um casamento aberto, uma verdade que quase ninguém sabia durante a vida dele. Ela explicou que o caso com Claire Yang
e o nascimento de Branca de Neve em 2008 não foram traições da forma como as pessoas presumiam. Snow estava amparada e Claire estava sendo cuidada. A voz de Edwina era firme sem amargura. Sua honestidade confirmava o que há muito se comentava, mas nunca havia sido comprovado. A família Gibb operava sob regras que o público desconhecia. Então, vieram à tona os detalhes sobre o patrimônio de Robin. Seu testamento deixou seus estimados 26 milhões de libras, principalmente para Edwina Spencer Melissa e R.J. Snow. Embora este último não esteja listado como beneficiário principal, pois a herança foi providenciada de forma privada, algo que a família não queria que fosse sensacionalizado ou transformado em conflito. Eles revelaram que lidaram com a situação discretamente de propósito para evitar as batalhas legais e emocionais que destruíram outras famílias de celebridades. O mais impactante de tudo foram as lembranças de R.J. sobre os últimos momentos de seu pai. Ele descreveu o momento em que segurou a cabeça de Robin e sussurrou: "Nós te amamos", enquanto seu pai dava seus últimos suspiros. Ele compartilhou histórias de sessões de estúdio noturnas de sua infância, de observar Robin compor música não por obrigação, mas porque não sabia viver sem ela. R.J. agora interpreta algumas das obras inéditas de Robin, garantindo que a voz criativa de seu pai continue viva muito além de sua morte. Através de suas palavras, os filhos de Robin confirmaram o que muitos suspeitavam. Por trás das harmonias, por trás dos escândalos, por trás dos momentos extraordinários e das devastadoras tristezas, Robin Gibb era um homem movido pelo amor atormentado por batalhas internas e sustentado pela música até o fim. Suas vozes completam a história que ele deixou inacabada. A vida de Robin Gibb foi repleta de brilho e turbulência, e agora seus próprios filhos finalmente revelam as verdades que ele nunca teve a chance de explicar. Qual música do Robin Gibb mais te marcou ao longo dos anos? Conte pra mim nos comentários. E se você quiser mais histórias sobre artistas lendários, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever para o próximo conteúdo aprofundado.